A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Boa noite, eu sou Johnny Scheberg e estou chegando para anunciar mais um jornal da Central TV Brasil. A partir de agora, notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Boa gente da nossa terra, hoje estou convocando a atenção das autoridades, em especial o Ministério da Economia. Gente, os paranaenses sabem que existem números grandes de imóveis abandonados, sabe por quem? Pela Universidade Federal do Paraná. Ninguém, em sã consciência, consegue entender este descaso. Existe, por exemplo, na capital paranaense, no centro da cidade, até um prédio inteiro abandonado há algumas décadas. Então, convocamos as autoridades para ver o que está acontecendo com nossa universidade. Qualquer pessoa de bem jamais vai concordar com tudo isso. O dinheiro da educação federal no Paraná está sendo jogado fora há muito tempo. E, infelizmente, isso vem acontecendo. Vejam bem, entra reitor, entra novo reitor, entra novo, sai, entra mais um. E a cada ano, mais espaços pertencentes à Universidade Federal do Paraná, continuam abandonados, gente. Qualquer empresário tem interesse nesses imóveis. Em um país que tem tantas dificuldades, e quando a gente tem a oportunidade de ver esse desrespeito pelo bem público, logicamente que vai se indignar. Com toda certeza, você vai se indignar. Portanto, exige-se urgentemente mais respeito com o dinheiro do cidadão. Precisamos saber onde estão os integrantes da Advocacia Geral da União, onde estão os integrantes do Ministério Público Federal, que nada estão fazendo com relação ao que vem acontecendo há algumas décadas na Universidade Federal do Paraná. Você, eu e todos nós precisamos se indignar. Precisamos se indignar com o descaso da Universidade Federal do Paraná. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A agricultura sustentável ou orgânica utiliza restos de plantas e animais como fertilizantes. Isso acarreta no melhoramento da estrutura do solo, aumentando o nível de nutrientes e controlando a erosão. Sem aditivos químicos, o alimento orgânico ganha mercado a cada ano, tornando-se uma categoria promissora para o agronegócio. Adote a agricultura orgânica e garanta a melhora na estrutura do seu solo, o controle de erosão das suas terras e um aumento na procura pelos seus produtos. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante, ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Os planos de saúde ficam obrigados a cobrir testagens rápidas para detecção de antígenos da Covid-19. Isso nos pacientes. A decisão foi publicada pela Agência Nacional de Saúde no Diário Oficial da União e já está em vigor. A solicitação de cobertura deverá ser feita somente com pedido médico e em pacientes sintomáticos do 1º ao 7º dia de sintomas. As solicitações médicas que atendem às condições estabelecidas
devem ser autorizadas de forma imediata pelos planos. Para chegar à decisão, a agência considerou o atual contexto de rápido crescimento de casos relacionados à variante Omicron no nosso país. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior lançou um programa para a instalação de colmeias de abelhas nativas sem ferrão nos parques urbanos do nosso estado. A ação faz parte do Poliniza Paraná, desenvolvido pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e também do Turismo, que tem como objetivo espalhar para 398 municípios os jardins de mel idealizados pela Prefeitura de Curitiba. Isso replicando o projeto que já promove a criação de abelhas nativas sem ferrão, responsáveis pela polinização de cerca de 90% das plantas brasileiras. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a aplicação do imunizante Coronavac em crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos, exceto em casos de menores imunossuprimidos com baixa imunidade. A decisão foi tomada durante reunião extraordinária da diretoria colegiada. Crianças e adolescentes com comorbidade também poderão receber a vacina, que será aplicada em 2 doses, com intervalo de 28 dias. A vacina é a mesma utilizada atualmente na imunização de adultos, sem nenhum tipo de adaptação para uma versão pediátrica. Detalhe: os pais devem ou não devem vacinar seus filhos. Quem deve decidir se vacina ou não as crianças são os pais. Isso é o que determina o Ministério da Saúde. Este sim é o que tem a responsabilidade de saúde no Brasil. Notícia do blog do Tupã. O jornalista político Haroldo Murat informa que tudo indica, se não houver grandes surpresas, o vice do governador Carlos Massa Ratinho Júnior será mesmo Darcy Piana, apesar das especulações contrárias. Darcy Piana vai continuar com o cargo, dando tranquilidade ao governador durante a sua reeleição. Na conta do governador, a parceria com Darcy Piana lhe trouxe alegrias, lhe trouxe certezas e lhe trouxe, logicamente, uma gratidão muito grande. O vice-governador Darcy Piana é alheio à vaidade. É um bom articulador, também está sempre presente no setor produtivo, e Piana tem mais uma qualidade: não tem ambições na disputa política, ou seja, não vai querer ganhar projeção ao longo desse governo. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Os guardas municipais, eles desenvolvem um serviço fundamental para a sociedade, porque são operadores de segurança pública, integram o sistema de segurança pública de nossa cidade
e estão realizando policiamento preventivo armado nas praças, ruas, nos parques, bom, em todos os próprios municipais onde haja prestação de serviço público. E é por isso que o ano de 2022 é um ano muito importante para nós. Por quê? Porque é um ano eleitoral. Nada mais comum do que em anos eleitorais a gente ouvir muitas promessas, né? Muitas promessas referentes à área de segurança pública. Mas nós temos que prestar muita atenção como que esses políticos irão apresentar suas propostas referente à segurança pública municipal. Porque isso impacta tanto a nossa corporação quanto a prestação de serviço público que é dada aos curitibanos. E é por isso que nós assumimos o compromisso de estar atentos para que os políticos, principalmente nesse período eleitoral, assumam compromissos verdadeiros com a segurança pública do município de Curitiba, com os guardas municipais, para que nós possamos sim trabalhar, mas com dignidade, trabalhar com condições de trabalho, trabalhar tendo uma assessoria, trabalhar tendo segurança jurídica, trabalhar sendo amparados naqueles momentos em que nós mais precisamos. E é por isso que nós temos que ficar atento a esse momento. Um momento que é um momento ímpar. É justamente nesse momento em que nós podemos, estabelecer compromissos sérios, compromissos concretos, não só com os guardas municipais, mas também com a prestação de serviço público que vai ser oferecida aos curitibanos na ponta. E é por isso que nós do SIGMUC estabelecemos esse compromisso hoje. No ano de 2022 estaremos muito atentos e também vamos cobrar muito a classe política nesse período para que sim, como falei, assumam compromissos sérios conosco e com o povo curitibano. Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência define os índices de reajustes dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, bem como valores e respectivas alíquotas de contribuição pagos por beneficiários e segurados do regime próprio de Previdência Social da União. A partir de janeiro de 2022, o texto foi publicado no Diário Oficial da União. A portaria número 12 apresenta também reajustes relativos aos demais valores constantes do RPS, como a tabela de contribuição de segurados, empregado doméstico e trabalhador avulso para pagamentos de remuneração. O Programa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, que une empresas e startups a fim de acelerar o desenvolvimento do Paraná, teve como destaque na última edição um modelo de gestão que é tendência à inovação aberta. Cada ano, o programa tem um tema central que guia a escolha das empresas e, consequentemente, das startups em 2021. O foco foi a indústria do Paraná. As startups inscritas apresentaram propostas para 9 empresas âncoras, que testaram as soluções dentro do próprio sistema. Até o momento, 2 contratos foram assinados e 7 estão em fase de negociação. O objetivo desse modelo é promover a colaboração com pessoas e organizações externas da empresa, expandindo os horizontes dos negócios, assim como propõe o BRDE Labs, explicou o presidente do BRDE, Wilson Blaine Lipski. A Coreia do Norte ameaçou retomar testes nucleares e de mísseis balísticos de longo alcance. Em reunião do gabinete político sob a liderança de Kim Jong-un, Pyongyang não realizou quaisquer ensaios nucleares de mísseis balísticos de longo alcance desde 2017, dando prioridade ao diálogo com os Estados Unidos. O líder norte-americano encontrou-se 3 vezes com o então presidente norte-americano Donald Trump. Desde a fracassada cúpula de Hanoi de 2019, entre os 2 líderes, as negociações foram estagnadas. A Coreia do Norte rejeitou todas as ofertas de diálogo, enquanto retomava testes, como o lançamento de mísseis hipersônicos. Em novembro de 2021, o Departamento de Trânsito do Paraná, DETRAN, apurou que mais de 35 mil carteiras nacionais de habilitação, CNH, estavam disponíveis para retiradas em suas unidades. Esses documentos retornaram ao órgão após os Correios não terem obtido êxito nas 3 tentativas de entrega. Depois disso, foram retiradas 5%,
1.750 carteiras em janeiro de 2022. 95% das CNHs ainda permanecem aguardando nas unidades do Detran, ou seja, o número superior a 30 mil. Pela metodologia, os Correios realizam 3 tentativas de entrega no endereço cadastrado do condutor. Depois, as CNHs permanecem mais 20 dias corridos, aguardando nas agências de distribuição para em seguida serem devolvidas ao Detran. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, marcou seu primeiro ano no cargo com um pronunciamento e uma entrevista coletiva da Casa Branca. Biden destacou as realizações de seu governo, assim como os desafios que tem pela frente, já que prioridades de sua agenda permanecem paralisadas, como a lei Build Back Better, projeto de lei de gastos de 1,9 trilhões de dólares. Apesar dos obstáculos, o presidente norte-americano disse que o governo será capaz de sancionar boa parte de sua agenda. A vacinação contra a Covid-19, a reabertura da economia e a geração de empregos no país foram destacados pelo presidente norte-americano como progressos notáveis. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Esta é a Gama Ferramentas, que oferece tecnologia, inovação e confiabilidade nos produtos que vende. A Gama Ferramentas está presente em todo o Brasil com mais de 300 produtos direcionados à linha hobby, leve e profissional. A Gama Ferramentas tem tecnologia e assistência técnica. Gama Ferramentas. Ferramentas para madeiras, para metais, para concretos e muitos acessórios. Gama Ferramentas, muito mais que ferramentas. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O deputado federal Felipe Barros, do PSL do Distrito Federal, concedeu uma entrevista para comentar a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que determinou na última quarta-feira, dia 19, que o Ministério Público dos Estados fiscalizassem pais que se recusam a vacinar os filhos contra o Covid-19. Segundo o deputado, a decisão abre margens para uma imensa insegurança jurídica, já que a vacinação contra o coronavírus para crianças é colocada como não obrigatória pelo Ministério da Saúde. Em decorrência desta histeria coletiva que a pandemia tem provocado na sociedade brasileira, muito se fala que a Anvisa, o órgão responsável para dizer se as vacinas devem ou não devem ser obrigatórias. Esse não é o papel da Anvisa, disse o deputado. Ele diz o seguinte: a Anvisa certifica ou não as vacinas. Quem determina se são obrigadas e obrigatórias é o Ministério da Saúde. A Anvisa cumpriu o seu papel, dizendo que a Pfizer apresentou toda a documentação necessária para a vacinação infantil. Porém, o Ministério da Saúde corretamente não coloca a vacina infantil como obrigatória. Essa decisão, que deve valer, disse o deputado, o Ministério Público de todo o país tem que seguir aquilo que o Ministério da Saúde já determinou. Agora, infelizmente, o que nós vemos acontecer no Brasil a cada dia é que cada promotor tem a sua Constituição para chamar de sua, é isso mesmo. Cada promotor tem uma lei para chamar de sua. Cada ministro tem uma lei para chamar de sua. E isso se transformou em uma insegurança jurídica imensa.
já o Ministério Público, de alguns estados, já estão abrindo procedimentos contra alguns pais, que, em contrapartida, nós temos o Ministério Público, como o do Distrito Federal, que já fez o contrário e disse: não, nós não vamos fazer isso, porque o Ministério da Saúde diz que não é obrigatório. A insegurança jurídica, então, segue de uma forma muito estarrecedora no Brasil, e isso atrapalha muita gente. O ministro Lewandowski tem a sua Constituição embaixo do braço, e ele vem chamando essa Constituição de sua. A outra Constituição votada, essa para o ministro, não tem valor algum. E aí ficam todos questionando responsabilidade. Cobram responsabilidade, mas não cumprem com as suas responsabilidades. O jurídico no Brasil é um caso a se discutir, a se pensar, a se analisar. Infelizmente, isso vem acontecendo há algum tempo. Só para colocar um pouco mais de informação para você. Estamos lembrando que o ministro Lewandowski, ele presidiu a sessão do Senado Federal de impedimento da Dilma, coisa que não é sua atribuição, que fatiou o impedimento da ex-presidenta Dilma Rousseff, deixando ela elegível, rasgando mais uma vez a Constituição Federal. Viajar, sair, ir, verbo de conjunção tão aguardada durante a pandemia, que deu água na boca de muitas pessoas. A espera foi igualmente longa na outra ponta dessa estrada, para quem recebe o visitante e, no meio desse caminho, reinventar uma ação no presente que garantiu o futuro de muitos empreendimentos turísticos e fez nascer iniciativas com foco turístico de experiência na região chamada Rotas do Pinhão, que compreende Curitiba e toda a região metropolitana. O turismo de experiência já estava no mapa de tendências desde 2018. A pandemia acelerou o processo porque despertou no consumidor a busca por bem-estar. Conta quem? Conta a coordenadora estadual de turismo do Sebrae Paraná, Patrícia Albanes. Ela diz: se você vai circular, que seja para se sentir bem. Após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltar a atacar a Operação Lava Jato, chamando o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol de canalhas, bem como a atuação de quadrilha, tanto Dallagnol quanto Moro rebatem as críticas do ex-presidente da República. O Deltan Dallagnol disse que a postura do ex-presidente é uma postura desesperada de quem teve contra si uma série de provas de corrupção profunda e multimilionária e quer desviar a atenção. Ele quer colocar a atenção no ex-juiz Moro e também em mim, como se fôssemos duas pessoas contra ele, quando, na verdade, foram 15 a 20 procuradores, só em Curitiba, que atuaram no caso contra o ex-presidente. E todos se convenceram de que havia provas de corrupção, alegou Deltan Dallagnol. O setor produtivo brasileiro foi impulsionado pelas vendas internacionais em 2021. O agronegócio, no ano, teve alta de 18,4% no faturamento das exportações. Já a indústria alimentícia teve aumento de 16,8%. Dentro dos setores de proteína animal, de frutas e também de algodão foram destaques. A afirmação é do gerente de agronegócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento, Márcio Rodrigues. Segundo Márcio,
houve um crescimento de 19% das exportações em 2021 em relação a 2020 e representou um saldo positivo da balança comercial do agro de 105 bilhões de dólares. Ainda, de acordo com ele, o Brasil possui atualmente um ótimo ambiente de negócios internacionais e, com o apoio do governo federal, deve logicamente continuar crescendo em 2022. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, um forte abraço pra você. Zé Domingos, um abraço. Outro a você, Biro, um abraço a todos. Um abraço ao Zé Paulo aí que nos acompanha, bom de bola, homem que lida com jogadores de futebol também, tá acompanhando aqui na nossa bancada. Zé, acabou o reinado do Wilson depois de 7 anos, entrevista coletiva que acompanhei. O jogador se despediu, olho no olho, agradeceu o Curitiba, o Steng, o vice-presidente, ou o presidente, que o Juarez está ainda internado, está em fase de recuperação da Covid. Enfim, em resumo, uma lavagem de roupa, o Wilson enchendo a bola do pessoal do Curitiba, o pessoal do Curitiba enchendo a bola do Wilson. Acabou o reinado do Wilson. Para onde ele vai? Para Avaí, para América Mineiro, ele não quis confirmar, Zé. Você insiste na expressão que usou já anteriormente, numa passagem anterior que comentamos sobre o goleiro. Reinado. Mas eu insisto na minha colocação. Qual o reinado do Wilson no Curitiba? Entendo que para ser rei, você tem que ser um vencedor. Só ganhou um campeonato paranaense. Só tem que ser um vencedor. O Wilson tem um título em sua carreira, e um título paranaense, e apenas isto. Quantos anos o Wilson esteve no Curitiba para ganhar apenas um título? E ele tem contrapartida, quedas do Curitiba com ele como goleiro. Tem quedas dele como goleiro em outras equipes dentro de competições nacionais. Vitória da Bahia e Figueirense. Vitória da Bahia e Figueirense, exatamente. Bem, dizer que o Wilson não é um bom goleiro é injustiça. Dizer que o Wilson tinha que ir embora porque falhou naqueles gols lá contra a Chapecoense são coisas que fazem parte do futebol. Não se pode condenar um centroavante por perder este ou aquele gol. Não se pode condenar um goleiro por ter falhas neste ou naquele jogo. Tem que se analisar um todo de suas atuações. E num todo, o Wilson teve bons momentos no Curitiba, por isso ele é respeitado, muito respeitado por alguns torcedores que veem na sua saída uma defecção no elenco coxa. Mas outros tantos acham que era mesmo a hora da partida do Wilson. E eu entendo desta forma também. Acho que ficou muito tempo no Curitiba, está na hora dele buscar novos ares, são 38 anos, talvez num novo clube, com novos companheiros, ele possa ainda seguir mais um pouco em sua carreira. Aqui no Curitiba, me parece que realmente o seu tempo havia passado. Agora, o Curitiba
apostar no Muralha, que aí está, no jovem Williams, né? Rafael Williams, e no César, que está sendo anunciado seguidamente como possível novo contratado do Curitiba, que é um goleiro experiente, capacitado e que pode trazer boas respostas ao torcedor coxa branca. Valeu, Johnny. Beleza, Zé, até outra. Até outra. É calmo o início da madrugada. Shalom, irmão. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.